Os 4 salmos mais poderosos da Palavra de Deus. São os Salmos 91, 23, 121 e 127. Faça a oração proteção total hoje. Se você está enfrentando dias de preocupação, insegurança, ataques espirituais ou tempestades que parecem maiores do que suas forças, este vídeo é o seu refúgio. Aqui, reunimos os 4 salmos mais poderosos da Palavra de Deus. O Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 121 e o Salmo 127. Cada um deles carrega uma promessa de proteção, direção, descanso e vitória espiritual. Enquanto você ouvir esta oração, permita que a presença do Senhor toque áreas que você não consegue mais sustentar sozinho. Deus é fiel para guardar sua vida, sua casa, seus caminhos e tudo aquilo que você não pode controlar. A Bíblia declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91. Afirma também: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. E completa com uma verdade que não falha: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 121. Neste vídeo, essas promessas se tornarão oração, clamor e cobertura espiritual para você e sua família. Não importa a pressão que você esteja enfrentando, Deus te sustém com a mão direita dele. Antes de continuar, escreva nos comentários uma declaração de fé, algo simples, mas profético, como: eu recebo. Senhor Jesus, o Senhor é meu protetor. Deus guarda minha vida e minha casa. Seu comentário é uma semente espiritual que ativa o mover de Deus sobre sua jornada. Respire, se entregue. A partir deste momento, você está entrando em um ambiente de restauração, segurança e proteção total do Altíssimo. Este vídeo não é apenas para ser assistido, é para ser vivido na presença de Deus. Há uma guerra silenciosa que muitos enfrentam sem nunca colocar em palavras. É o tipo de batalha que não deixa marcas no corpo, mas deixa cicatrizes profundas na alma. Medos que ninguém conhece. Inseguranças que você tenta esconder até de si mesmo. Pensamentos que chegam sem aviso, drenam sua paz e criam a sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. Ataques emocionais que surgem à noite, quando tudo está quieto e o coração parece mais vulnerável. Essa guerra é real e ela não poupa ninguém. O que poucos entendem é que essa batalha não é apenas emocional, ela é espiritual. Há momentos em que você tenta dormir, mas a mente não aceita descanso. Momentos em que o coração dispara sem motivo. Momentos em que a alma fica inquieta, como se carregasse um peso invisível. Você tenta seguir a vida normalmente, mas algo lá dentro grita por proteção. É como se um cerco espiritual se formasse ao redor da sua paz, tentando roubar a sensação de segurança que Deus já declarou sobre você. É nesse cenário que a palavra de Deus se torna escudo. Em Isaías 41:10 o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aqui, Deus não está apenas confortando, Ele está dando ordem. Ele está dizendo que nenhuma força contrária tem autoridade sobre a sua vida. Ele está estabelecendo que você não está lutando sozinho. E no Salmo 46, ele afirma que é socorro bem presente na angústia. Bem presente. Não distante. Não eventual. Não condicional. Presente. O que vamos viver neste vídeo não é apenas reflexão. É guerra espiritual vencida pela palavra. Os 4 salmos que você vai ouvir, 91, 23, 121 e 127, não são textos comuns. Eles foram escritos para tempos de combate, de aflição, de incerteza, de escuridão. Cada um deles é uma arma espiritual que confronta medos, desfaz ataques, silencia ameaças e restabelece paz. Cada um deles revela que, enquanto o inimigo tenta te assombrar, Deus já estabeleceu proteção total ao seu redor. Por isso, antes de avançarmos, preciso te chamar para algo sério. Preste atenção. Respire fundo. Não assista este vídeo como mais um conteúdo. Assista como se fosse um encontro que Deus preparou exatamente no momento em que você mais precisa de proteção. Se você sente que a batalha espiritual tem sido pesada, esse é o seu lugar. Se o medo tenta te dominar à noite, esse é o seu momento.
Se a insegurança espiritual tenta roubar sua confiança em Deus, este é o começo de uma virada. A proteção total que Deus promete não é simbólica. Ela é literal. Ela é real. Ela é ativa. Ela é diária. E ela se manifesta quando você coloca a palavra no centro da sua vida. Esses 4 salmos formam um muro invisível que nenhum ataque espiritual pode ultrapassar. Eles falam de defesa, de cobertura, de cuidado, de descanso e de vitória. Eles ativam segurança onde havia medo, fortalecem fé onde havia dúvida, estabelecem paz onde havia perturbação. Prepare seu espírito, abra seu coração. O que começa aqui é mais do que uma reflexão. É um avanço espiritual, uma reconstrução interna. Um momento em que você permite que Deus tome posição na frente da batalha. Porque enquanto você luta contra medos invisíveis, Ele diz: eu vou à sua frente. Eu te sustento. Eu te guardo. Eu te protejo. A sensação de estar vulnerável cria um tipo de inquietação que se instala em silêncio. É aquele pensamento que aparece do nada. Aquela tensão que o corpo sente mesmo quando aparentemente está tudo bem. Aquela impressão constante de perigo, como se algo estivesse prestes a dar errado. Pessoas que convivem com esse tipo de medo não precisam que alguém diga que está difícil, porque elas sabem exatamente o que é tentar dormir e não conseguir. Sabem o que é acordar no meio da noite com o coração acelerado. Sabem o que é tentar organizar a mente enquanto pensamentos de ameaça invadem o espaço que deveria ser de descanso. A alma começa a reagir como se estivesse sempre em alerta, e essa vigília emocional constante drena forças, rouba a paz e deixa a pessoa vulnerável espiritualmente. O medo não nasce apenas de circunstâncias externas. Muitas vezes ele surge porque existe um ataque silencioso acontecendo no campo espiritual. A ansiedade repentina, a insônia que aparece sem motivo, as preocupações que se multiplicam mesmo sem fundamento, tudo isso revela que há algo tentando ocupar o lugar que deveria ser mantido pela paz de Deus. Quando o medo se torna rotina, a alma perde o equilíbrio. O coração tenta se defender sozinho, e a mente tenta controlar o que não consegue administrar. É exatamente aqui que muitos questionam a própria fé, acreditando que esse estado emocional significa fraqueza espiritual. Mas o medo não revela fraqueza. Revela que existe uma batalha por trás dos pensamentos que tentam te paralisar. A palavra de Deus não ignora esse tipo de confronto. Ela expõe a raiz. Ela confronta o inimigo. Ela oferece direção. E aqui começa a virada. Para enfrentar esse tipo de medo, a pessoa precisa parar de lutar contra os próprios pensamentos e começar a lutar com a verdade divina. Porque enquanto você tenta controlar sozinho o que está te assombrando, o inimigo ganha espaço. Mas quando você confronta o medo com a palavra, algo começa a mudar por dentro. O Salmo 91 entra como resposta direta a esse cenário. Ele não é uma poesia bonita. Ele é um decreto espiritual. Ele revela que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não vive à mercê do medo. Ele não é dominado pela ansiedade. Ele não caminha sob ameaça. Ele vive protegido. O medo tenta convencer você de que está vulnerável. O Salmo 91 declara que você está guardado. O medo tenta roubar sua paz. O Salmo 91 afirma que Deus envia anjos para te livrar. O medo tenta sugerir que algo ruim vai acontecer. O Salmo 91 declara que praga nenhuma chegará à sua tenda. Quando essa verdade entra, a alma começa a se reposicionar. O coração entende que não está desprotegido. A mente encontra uma âncora. E o espírito começa a respirar novamente. A proteção divina não é uma ideia, é uma realidade. E é essa realidade que confronta e neutraliza a origem do medo. Aqui, a ação é clara. Encarar a ansiedade à luz da palavra. Não aceitar o medo como normal. Não se acostumar com a insônia. Não abraçar o pânico como parte da rotina. A solução está em se render ao cuidado divino, permitindo que o Salmo 91 se torne escudo sobre todas as áreas da sua vida. Porque quando a alma entende que a proteção vem do Altíssimo, o medo perde poder, a mente encontra estabilidade e o coração volta a descansar.
A revelação da presença protetora. O Deus que anda com você. A solidão espiritual não é apenas estar sozinho fisicamente. É a sensação de caminhar sem direção, de enfrentar batalhas internas sem ter ninguém por perto para compreender a profundidade do que se passa dentro do coração. Muitas pessoas vivem esse tipo de solidão silenciosa. Sorriem por fora, mas por dentro carregam o peso de acreditar que Deus está distante, como se a dor tivesse apagado a presença divina. Essa sensação de abandono é uma das flechas mais perigosas da alma, porque ela tenta convencer o coração de que não existe cuidado, que não existe proteção e que não existe direção. Porém, essa ideia nunca veio de Deus. Ela nasce do desgaste emocional, dos ataques espirituais e das circunstâncias que fazem a pessoa acreditar que está caminhando sem pastor. É exatamente por isso que o Salmo 23 entra como resposta direta para essa dor. Ele não é apenas um texto conhecido, é uma revelação profunda sobre quem Deus é no momento em que nos sentimos mais vulneráveis. O Salmo começa com a declaração que muda tudo: o Senhor é o meu pastor. Essa frase confronta de maneira clara a mentira da solidão. Ela afirma que Deus não observa à distância. Ele guia, Ele acompanha, Ele protege, Ele cuida. Ele vê cada passo, cada lágrima, cada pensamento que tenta desviar a alma da confiança. Davi não estava em paz quando declarou isso. Ele estava rodeado por inimigos, enfrentando desafios internos e externos. Ainda assim, reconheceu que não estava só, porque o pastor estava com ele. Quando o coração se sente abandonado, a primeira ação espiritual necessária é resgatar a consciência da presença de Deus. Não uma presença teórica, mas uma presença real, ativa e constante. A Bíblia afirma que, embora eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa verdade precisa entrar como espada espiritual para cortar toda a sensação de solidão. A presença de Deus não depende do que você sente, mas do que Ele prometeu. Em Hebreus, o Senhor declara: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Isso significa que, mesmo quando seus sentimentos dizem que você está só, a verdade divina afirma que Ele está exatamente ao seu lado. A ação aqui é clara: confiar. Confiar no Deus que anda à frente, ao lado e atrás. Confiar no pastor que guia quando a visão está nublada. Confiar naquele que prepara pastos verdejantes em meio ao caos emocional. E confiar não é ignorar a dor, mas entregar a Ele aquilo que você não consegue carregar. Quando a alma se posiciona assim, o coração começa a recuperar a estabilidade. A mente encontra descanso, a sensação de abandono perde força, e a luz da presença divina começa a iluminar áreas que o medo havia escurecido. A solução revelada pelo Salmo 23 é simples, porém poderosa. Você não está só. Nunca esteve. O pastor está guiando você mesmo quando você não percebe. Ele restaura a alma cansada. Ele renova a esperança que parecia perdida. Ele protege dos inimigos que você não consegue enfrentar. E Ele coloca a mesa diante de você, no exato lugar onde você foi ferido. A presença protetora de Deus não apenas acompanha, ela cura, ela fortalece, ela direciona, e ela transforma completamente a sensação de abandono em convicção de cuidado, levando a alma a descansar nas mãos do pastor que nunca deixa de guiar. Quando as batalhas começam a fugir do controle, a alma entra em um estado de alerta que o corpo não consegue sustentar por muito tempo. É aquele momento em que a mente se sente pressionada por todos os lados, como se cada área da vida estivesse pedindo solução ao mesmo tempo. A luta emocional se mistura com a luta financeira, que se mistura com a luta familiar. E antes que a pessoa perceba, ela está carregando pesos que nunca foram destinados a serem carregados sozinha. Há dias em que o coração acorda cansado antes mesmo de enfrentar a primeira tarefa, porque a exaustão espiritual já se acumulou. É nessa hora que muitos começam a acreditar que perderam o controle da própria vida, quando, na verdade, o que perderam foi a capacidade de continuar lutando na força humana. A alma que pede socorro não está fraca.
Ela está saturada. Ela suportou crises, suportou injustiças, suportou cobranças, suportou expectativas pesadas, suportou silêncios que machucam e suportou pressões que ninguém viu. A sensação de estar no limite não nasce da falta de fé, mas do excesso de batalhas. E essas batalhas, por mais reais que sejam, não podem ser vencidas apenas com esforço natural. Há guerras que se vencem com estratégia, mas há guerras que só se vencem com entrega. Antes de ser solução, o cansaço se torna diagnóstico. A alma está lutando sozinha há tempo demais. É nesse ponto que a palavra entra como lâmpada e martelo ao mesmo tempo. Lâmpada para iluminar o caminho e martelo para quebrar aquilo que tenta sufocar o coração. O Salmo 121 surge justamente nesse tipo de cenário. Ele começa com uma pergunta que traduz a confusão emocional de quem está sobrecarregado. De onde me virá o socorro? Essa pergunta não é retórica. Ela é um grito interno. É a voz de quem já tentou resolver, já tentou impedir que as coisas piorassem, já tentou ser forte para si mesmo e para os outros, mas percebeu que o esforço não está sendo suficiente. Essa pergunta é o clamor da alma que chegou ao limite da força natural. A resposta desse salmo é uma das declarações mais poderosas da palavra de Deus. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa revelação muda completamente a rota da batalha. Quando a pessoa entende que o socorro vem do alto, a alma se reorganiza. O peso começa a perder intensidade. O medo começa a diminuir. O desânimo começa a se afastar. A ansiedade enfraquece porque, finalmente, a guerra que antes estava sendo enfrentada sozinho é entregue às mãos de quem nunca perde batalhas. O Salmo 121 se torna o grito de vitória antes mesmo da vitória acontecer. Ele não promete ausência de lutas, mas promete presença constante de proteção. A alma sobrecarregada precisa ouvir essa promessa. Ele não permitirá que o teu pé vacile. Aquele que te guarda não dorme. Esse versículo confronta diretamente a sensação de descontrole. O que parece estar ruindo aos seus olhos está completamente sob domínio aos olhos de Deus. O que parece sem solução está sendo reorganizado pelo Criador. O que você acha que perdeu, Ele ainda pode restaurar. O que você acha que acabou, Ele ainda pode reconstruir. A segurança não está no que você vê, mas no que Ele prometeu. Esse salmo declara que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Isso significa que Ele está presente no início das suas lutas, no meio do caos e no final da batalha. Ele guarda movimentos, decisões, caminhos, pensamentos, emoções e ambientes. Ele guarda aquilo que você não consegue guardar. Ele protege aquilo que você não consegue vigiar. Ele cobre aquilo que você não alcança. Ele é o Deus que te guarda do mal e também te guarda de você mesmo nos momentos em que a ansiedade tenta te convencer de que não haverá saída. A ação aqui é clara. Reconhecer que continuar lutando sozinho é um erro espiritual. A solução está em levantar os olhos e realinhar o coração. O Salmo 121 não é apenas consolo, é instrução. Ele diz: olhe para cima. Pare de tentar resolver por força. Pare de tentar controlar tudo. Pare de carregar a responsabilidade de sustentar o que só Deus pode sustentar. Levantar os olhos é admitir que o socorro não depende de circunstâncias, mas da presença. É assumir que você não tem mais forças, mas sabe exatamente onde encontrar força. É compreender que Deus não te deixa em meio ao caos. Ele entra no caos com você. Esse é o momento em que a alma entende que não foi criada para lutar sozinha. Ela foi criada para confiar. E quando essa confiança retorna, algo se reorganiza internamente. A paz volta a circular. O coração volta a respirar. A esperança volta a se acender. Porque, de repente, aquilo que parecia impossível se torna um cenário onde Deus age com liberdade total. Quando o socorro vem do alto, nada permanece no mesmo lugar. O ataque contra a família, a guerra silenciosa. Dentro de casa, há lutas que machucam por fora, mas existem outras que ferem por dentro, de forma silenciosa, lenta e profunda. Quando a família é atingida, o impacto emocional se multiplica.
A alma passa a carregar um peso que não revela, mas que consome. Pessoas dormem e acordam com o coração dividido entre a vontade de manter tudo firme e o medo de que algo desmorone de vez. Conflitos pequenos que se tornam grandes. Palavras ditas na hora errada que deixam marcas. Lares que antes eram abrigo, agora parecem território de tensão. Muitas vezes, a dor que nasce dentro de casa é a dor que mais abala, porque atinge o núcleo da segurança emocional. É difícil lutar quando a guerra acontece exatamente no lugar onde você deveria encontrar paz. É exaustivo tentar manter a estabilidade quando o ambiente que deveria restaurar está drenando sua força. A família fragilizada cria uma sensação de vulnerabilidade espiritual, porque quando o lar perde a harmonia, a alma perde o equilíbrio. Essa guerra silenciosa raramente é percebida por quem está de fora. As pessoas veem fotos sorrindo, conversas aparentemente normais, rotinas intactas, mas não imaginam o desgaste que está acontecendo internamente. O inimigo sabe que atingir a unidade familiar é atingir diretamente a estrutura emocional e espiritual de todos que pertencem àquele ambiente. Por isso ele investe em confusão, desentendimentos, excesso de pressão, ruídos de comunicação, frieza emocional e distanciamento afetivo. Ele tenta enfraquecer lares através de desgastes que começam pequenos, mas que ganham proporção se não forem tratados. A dor de ver a família se fragmentando cria um tipo de cansaço que não aparece no rosto, mas se destaca na alma. E muitas pessoas carregam esse peso sozinhas, porque não sabem como restaurar o que foi abalado. Tentam controlar, tentam resolver pela força, tentam consertar cada detalhe, mas percebem que esse tipo de batalha não é vencida por lógica humana. É nesse cenário que a ação espiritual se torna indispensável. Não é possível vencer uma guerra emocional usando apenas estratégias emocionais. Não é possível restaurar lares fragilizados sem entregar a casa àquele que constrói, protege e sustenta. A palavra revela que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esse não é um versículo informativo, é um alerta. A família não se mantém firme apenas com esforço humano. Ela se mantém firme quando está nas mãos do Deus que conhece cada coração, cada temperamento, cada ferida, cada necessidade. A ação aqui é reconhecer que existe um ponto no qual você não pode mais carregar o peso sozinho. É o momento de tirar as mãos daquilo que você tentou controlar e colocar nas mãos daquele que nunca perde o controle. O Salmo 127 surge como resposta para esse tipo de guerra. Ele declara que a família é obra do Senhor e que tudo o que é construído sem ele se desgasta. Esse salmo protege, organiza e restaura. Ele coloca Deus no centro do lar, e quando ele está no centro, o inimigo perde autoridade. O Salmo 127 mostra que filhos, casamento e estrutura familiar são presentes divinos e devem ser tratados como herança espiritual, não como fardos. Ele lembra que a estabilidade emocional da casa não vem do esforço humano, mas da presença de Deus que guarda, sustenta e fortalece. Esse salmo impede que a família desmorone, porque ele reorganiza espiritualmente a casa e quebra ciclos que tentavam se repetir. Quando o lar é entregue ao Senhor, tudo o que estava desordenado começa a encontrar seu lugar. A ansiedade diminui, os conflitos perdem força, a comunicação se acalma e o ambiente espiritual muda. A solução para a guerra silenciosa dentro de casa não está em tentar ser forte o tempo todo, está em convidar Deus para reconstruir o que a dor tentou destruir. O Salmo 127 não apenas protege, ele edifica. Ele devolve paz ao lar, segurança ao coração e estabilidade à alma. Ele transforma caos em equilíbrio, desgaste em consolo e confusão em direção. Quando a família é colocada diante do Senhor, ele se torna o guarda da casa. Ele vigia o que você não vê, fortalece o que você não alcança e cura o que você não consegue tocar. É assim que o lar deixa de ser campo de guerra e volta a ser lugar de descanso. Por que você tem se sentido espiritualmente desprotegido? Há momentos em que a sensação de desproteção não surge porque Deus se afastou.
mas porque o coração perdeu a sensibilidade espiritual em meio às batalhas diárias. A alma começa a acumular desgastes que passam despercebidos. Pequenas decepções, preocupações repetidas, distrações constantes, ansiedade crescente. Esses elementos criam fissuras dentro do espírito, fissuras que se tornam portas abertas para ataques emocionais que drenam força, paz e estabilidade. A pessoa não entende por que está inquieta, porque sente medo sem motivo claro, porque sua mente está cansada apesar de dormir, porque o ambiente parece pesado mesmo quando não aconteceu nada. Essa sensação de vulnerabilidade espiritual não é fraqueza e não é sinal de abandono divino. É sinal de que algo interno está pedindo atenção urgente. O desgaste espiritual é diferente do desgaste físico. Ele não avisa com dores no corpo. Ele avisa com inquietação na alma. Ele se manifesta quando pensamentos se tornam confusos, quando decisões simples parecem pesadas, quando a fé que antes era firme começa a oscilar. Isso cria um ambiente onde a pessoa acredita que está sozinha, quando na verdade está apenas desconectada daquilo que a fortalecia. É nesse estado que muitos começam a agir no automático, a negligenciar a própria vida espiritual e a abrir espaço para medos que antes não dominavam. O inimigo se aproveita do cansaço emocional para lançar preocupação exagerada, insegurança, sensação de fracasso e até interpretações negativas sobre si mesmo. Não porque a pessoa esteja longe de Deus, mas porque deixou portas abertas sem perceber. É nesse ponto que é necessário parar e identificar o que está drenando sua proteção espiritual. Não basta apenas pedir força, é preciso entender onde ela está sendo perdida. Muitas vezes não é um grande pecado, não é uma grande brecha, não é um grande acontecimento. É um acúmulo de distrações, descuidos, desgaste emocional e falta de vigilância. E a Bíblia alerta claramente: vigiai e orai. A negligência espiritual abre portas que nenhum cristão deseja abrir. A falta de cuidado enfraquece a sensibilidade que detecta perigos espirituais. Esse distanciamento cria um campo vulnerável que sustenta a sensação de estar desprotegido, mesmo quando Deus continua sendo o mesmo escudo de sempre. Por isso, os 4 salmos, 91, 23, 121 e 127, surgem como um chamado de Deus para restaurar essa proteção. Eles não são textos soltos. Eles formam um escudo espiritual completo. O Salmo 91 cobre a guerra invisível. O Salmo 23 cobre a caminhada diária. O Salmo 121 cobre a direção e o socorro. O Salmo 127 cobre a família e as bases da vida. Quando esses salmos se tornam parte da rotina, portas espirituais começam a ser fechadas. A mente volta a se alinhar com a verdade. A alma retorna ao ponto de equilíbrio. O coração que parecia exposto volta a sentir segurança. Os pensamentos que estavam dispersos encontram ordem novamente. E aqui está a solução que muitos ignoram. Não é apenas sobre recitar salmos. É sobre permitir que a palavra reestruture aquilo que o desgaste destruiu. A proteção espiritual não é um evento, é um estado. Ela é ativada quando o coração volta a confiar, quando a mente volta a descansar e quando a alma volta a se submeter ao cuidado divino. Os 4 salmos são mais do que proteção. São correção, alinhamento, renovo e blindagem. Quando você retorna a eles, você não apenas recebe segurança, você recupera a sensibilidade espiritual que o desgaste havia roubado e restaura dentro de si aquilo que o medo tentou distorcer, destravando a proteção total, declarando a palavra como arma. Há batalhas que não começam no ambiente ao redor, começam dentro da mente. São pensamentos que surgem sem explicação, ideias que enfraquecem a fé, preocupações que roubam o foco, setas espirituais lançadas com precisão para minar a segurança interior. Quem enfrenta ataques desse tipo sabe como é difícil manter o equilíbrio. A mente tenta organizar, mas não consegue. O coração tenta confiar, mas oscila. O espírito tenta permanecer firme, mas sente o impacto das investidas invisíveis.
Esse tipo de desgaste não acontece do nada. Ele é direcionado. O inimigo sabe que, se conseguir abalar a mente, ele consegue paralisar a fé. É por isso que muitos se sentem drenados, confusos, perdidos dentro dos próprios pensamentos. A guerra que acontece lá dentro é silenciosa, mas devastadora. E um dos maiores erros de quem está sofrendo essa pressão interna é tentar combater esses ataques apenas com força emocional. A mente humana não foi criada para sustentar sozinha guerras espirituais. Ela se desgasta, se exaure, perde resistência. Mas a palavra de Deus foi criada exatamente para isso, para ser espada, escudo, muralha. Cada declaração bíblica, quando pronunciada com fé, confronta aquilo que toma forma dentro do pensamento. Por isso, o inimigo tenta impedir que você fale a palavra. Porque ele sabe que no momento em que você declara o que Deus disse, algo começa a ruir dentro da estrutura espiritual das trevas. A declaração não é um ritual religioso, é uma arma. E é a arma que ativa a proteção total que o céu colocou à sua disposição. Os 4 salmos que estamos explorando têm esse poder. O Salmo 91 neutraliza o medo e enfraquece toda seta lançada. Quando você declara, 1000 cairão ao teu lado, você está afirmando que nenhum ataque mental será capaz de te dominar. O Salmo 23 confronta a sensação de abandono. Quando você declara, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, você está estabelecendo que sua vida não está desprotegida, que o seu caminho tem direção. O Salmo 121 destrói a sensação de vulnerabilidade. Quando você diz, o meu socorro vem do Senhor, você reafirma para a alma que não está sozinho no campo de batalha. E o Salmo 127 fortalece o ambiente familiar. Quando você declara, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, você está colocando Deus no centro do seu lar, onde nenhum ataque pode prevalecer. Cada declaração é uma semente plantada dentro da alma. Ela cresce, fortalece, reveste e protege. Quando você ativa a palavra com a própria voz, algo muda dentro de você. A mente recebe instrução. O coração recebe ânimo. O espírito recebe firmeza. Você começa a perceber que não está lutando com pensamentos soltos, mas com armas espirituais que realmente funcionam. Deus não te deixou sem ferramentas. Ele te deu a palavra. Ele te deu promessas. Ele te deu direção. E quando você declara essas verdades, a proteção total começa a se manifestar. É por isso que, mesmo enfrentando ataques internos, você precisa tomar uma decisão. Declarar. Dizer em voz firme aquilo que Deus já falou. Resistir mentalmente ao que tenta te destruir. Desfazer com a palavra o que o inimigo tentou construir com medo, ansiedade e confusão. Esse é o caminho para destravar a proteção total. Não é apenas acreditar, é falar. É usar a palavra como arma. É colocar a verdade de Deus acima das mentiras que tentam sufocar o espírito. Quem declara, vence. Quem ativa a palavra, rompe. Quem usa a Bíblia como espada, neutraliza cada seta lançada contra o coração. A restauração da coragem. Deus enfrenta o medo, que você não consegue vencer. Há medos que não nascem de uma situação específica. Eles surgem devagar, como uma sombra que se arrasta para dentro da alma. Começam com pensamentos rápidos, quase imperceptíveis, depois ocupam espaço até paralisar emoções, decisões e movimentos. É o tipo de medo que consome por dentro, que drena forças, que impede o coração de descansar. Muitos carregam esse medo em silêncio. Tentam se convencer de que é apenas ansiedade, apenas preocupação, apenas uma fase. Mas, no fundo, sabem que existe algo espiritual por trás dessa pressão. O medo que paralisa não é natural. Ele é uma seta emocional que tenta impedir a pessoa de entrar no propósito que Deus preparou. E é exatamente esse tipo de medo que Deus enfrenta quando você entrega isso nas mãos dele. A alma fica presa quando tenta vencer sozinha aquilo que só Deus pode derrotar. É comum tentar lidar com o medo através de força mental, distrações, ocupações ou frases decoradas, mas nada disso resolve o que está sendo atacado no espírito. Há momentos em que a pessoa sente que não consegue enfrentar nem a si mesma. Sente como se estivesse caminhando sobre terreno instável.
como se qualquer passo pudesse fazer tudo desmoronar. É nesse estado que o medo cresce, porque ele se alimenta do esgotamento emocional. O medo sempre busca o ponto mais vulnerável. Ele entra quando o coração está fragilizado e tenta construir dentro da mente uma imagem de derrota inevitável. Mas Deus não permite que esse medo seja permanente. Ele não chamou você para viver paralisado, e sim para viver guiado. A palavra declara em Josué 1:9 que o Senhor ordena que você seja forte e corajoso. Não é um pedido, é uma ordem. Não é uma sugestão, é uma convocação. Deus olha para você, com todas as suas fraquezas e inseguranças, e diz: não temas, porque eu sou contigo. Essa verdade confronta diretamente a mentira que o medo tenta plantar. Quando Deus diz, eu sou contigo, Ele está afirmando que você não enfrenta guerra nenhuma sozinho. Ele está anunciando que sua presença é suficiente para quebrar qualquer intimidação espiritual. O Salmo 91 reforça essa promessa com uma precisão que toca o espírito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Essa não é uma frase poética. É uma estratégia espiritual. Deus está dizendo que a coragem não nasce da autoconfiança, mas da proximidade. Quanto mais perto de Deus, menor o poder do medo. Quanto mais você se esconde nele, menos força tem as setas que tentam te atingir. A sombra do Onipotente não é apenas proteção invisível, é ambiente de restauração. É onde o coração aprende a respirar novamente. É onde a mente encontra paz. É onde a alma entende que aquilo que parecia gigante não passa de ruído diante do poder do Senhor. O medo paralisa porque tenta convencer que você não dará conta. Deus restaura a coragem lembrando que não é você quem precisa dar conta. Ele luta por você. Ele enfrenta o que você não consegue enfrentar. Ele derruba o que você não tem força para derrubar. Ele fecha portas que você não consegue fechar e abre caminhos que você jamais conseguiria abrir. O que para você parece impossível, para Ele é só o começo da restauração. Quando Deus entra na batalha, o medo perde a voz. O ataque perde o rumo, a ameaça perde o efeito. A alma que antes tremia começa a se estabilizar. O coração que antes hesitava começa a ganhar firmeza. E a mente que antes imaginava o pior começa a enxergar esperança novamente. A ação aqui é clara: entregar o medo a Deus. Não esconder, não resistir sozinho, não fingir que não existe. Entregar. Quando o medo é exposto à presença de Deus, ele enfraquece. Quando é revelado na oração, ele perde domínio. Quando é confrontado pela palavra, ele perde autoridade. Esse é o processo invisível da restauração. Você entrega o que te paralisa, e Deus devolve o que te levanta. Você entrega a insegurança, e Deus devolve convicção. Você entrega o pânico, e Deus devolve estabilidade. Você entrega o cansaço, e Deus devolve coragem. A solução nasce quando você entende que o medo não é maior do que o Deus que te guarda. Ele não exige que você seja corajoso sozinho. Ele te dá coragem. Ele coloca coragem dentro de você quando sua alma está esgotada. Ele sopra vida quando sua mente está pesada. Ele fortalece quando suas forças estão no limite. A coragem que vem de Deus não é emocional, é espiritual. Não depende de humor, depende de presença. Não depende de circunstâncias favoráveis, depende de habitar no esconderijo do Altíssimo. Esse é o ponto onde você deixa de ser dominado pelo medo e passa a ser sustentado pela coragem divina. Uma coragem que não treme diante das ameaças, porque sabe que o Senhor é a sua proteção. Uma coragem que não se cala diante da dor, porque sabe que Deus está restaurando. Uma coragem que não recua, porque sabe que o Senhor está à frente da batalha. Aqui, Deus enfrenta o medo que você nunca conseguiu vencer sozinho, e o vence completamente. A preocupação constante com aqueles que você ama cria uma pressão silenciosa que consome a alma. É o tipo de peso que ninguém vê, mas que acompanha cada passo. O medo pelo futuro dos filhos, a insegurança sobre o que pode acontecer ao cônjuge, a sensação de que o lar está vulnerável espiritualmente. Quem vive essa realidade sabe que não se trata apenas de ansiedade comum,
mas de um alerta interno que tenta avisar que algo precisa ser protegido com urgência. A mente cria cenários, o coração se aperta e o espírito fica em alerta. Essa tensão contínua drena energia, rouba a paz e transforma a casa em um ambiente emocionalmente instável, mesmo quando tudo parece normal por fora. Esse é o ataque mais estratégico do inimigo: atingir aquilo que você mais ama para enfraquecer o que você ainda acredita. A dor de imaginar a família em perigo, seja físico, emocional ou espiritual, é uma das mais profundas que existem. Ela não nasce apenas de preocupação, mas de amor. E é por isso que ela pesa tanto. Quando um filho se afasta espiritualmente, o coração sente. Quando o cônjuge enfrenta lutas internas, a alma se entristece. Quando o ambiente familiar fica carregado, a mente se desgasta. É nesses momentos que a pessoa percebe que proteger a casa não é apenas cuidar da estrutura física. É proteger o espírito da família. É blindar o ambiente contra influências que tentam corroer a paz. É se posicionar como guardião espiritual do lar. Só que, sozinho, ninguém consegue fazer isso. A proteção da família não nasce da força humana. Ela nasce da presença de Deus habitando dentro da casa. O Salmo 127 afirma que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essa declaração revela que o esforço físico, emocional e mental é completamente insuficiente quando não há cobertura divina sobre o lar. A família precisa ser colocada sob a guarda daquele que vê o que você não vê, que sabe o que você não sabe e que age onde você não pode agir. Quando Deus assume essa posição, paredes espirituais são erguidas. A casa deixa de ser vulnerável. Os ataques perdem acesso. As brechas são fechadas. As preocupações que antes tiravam o sono começam a perder força, porque agora existe um nome que protege cada canto do lar. O nome do Senhor é Torre Forte, e os justos correm para ela e estão seguros, conforme declara Provérbios 18:10. A ação necessária nesse ponto é conduzir a família para dentro dessa fortaleza espiritual. Não importa se alguns membros não têm maturidade espiritual, se estão afastados da fé, ou se não compreendem a batalha que você sente. Quando alguém dentro do lar se posiciona, toda a casa é afetada. A bênção de um se estende aos demais. A oração de um abre caminho para todos. O posicionamento de um cria ambiente de proteção que age sobre a família inteira. É por isso que a sua intercessão importa. Você não está apenas pedindo ajuda. Você está colocando a casa sob a cobertura daquele que nunca perde batalha. A blindagem espiritual da família começa na decisão de trazer o lar para dentro da presença de Deus. Aqui nasce a solução. Quando você ora pelos filhos, Deus acampa anjos ao redor deles. Quando você entrega o cônjuge nas mãos do Senhor, Ele toca áreas que você não alcança. Quando você declara que a família está protegida, o ambiente espiritual da casa muda. O Salmo 127 estabelece a proteção estrutural do lar, mas Provérbios 18:10 garante que essa proteção não é teórica, ela é ativa. Quando o nome do Senhor é declarado sobre a casa, um muro espiritual é levantado. As portas que estavam abertas são fechadas. A confusão perde espaço. A ansiedade se dissolve. E a paz começa a ocupar o lugar que estava tomado pelo medo. Essa blindagem não é emocional, é espiritual. Ela ocorre quando você declara a palavra sobre a família, quando você convida Deus para dentro da rotina, quando você entrega a vida de cada um nas mãos do Senhor. Não importa o tamanho da luta atual, a proteção divina é maior. Não importa o que tem tentado entrar no seu lar, Deus está levantando muralhas espirituais ao redor de cada pessoa que você ama. Esse é o ponto em que a preocupação deixa de ser peso e se torna oração, em que o medo deixa de ser ameaça e se transforma em entrega, em que a casa deixa de ser vulnerável e se torna território guardado pela presença daquele que nunca falha. A construção de uma vida firmada em Deus, segurança contra o inesperado. A instabilidade é uma das armas mais sutis que tentam desgastar o espírito.
Existem dias em que tudo parece incerto. A mente fica inquieta, o coração perde o ritmo da paz e a alma se sente vulnerável diante do que não pode controlar. O inesperado provoca medo porque revela o quanto somos frágeis sem direção. Muitos vivem em um estado constante de alerta emocional, carregando preocupações que drenam energia e roubam a capacidade de descansar plenamente. A instabilidade financeira, os conflitos internos, as mudanças repentinas, a insegurança sobre o futuro e até o silêncio de Deus em algumas fases da vida criam uma sensação de desorientação que pesa mais do que qualquer problema externo. É o tipo de dor que não se vê, mas consome por dentro. Essa vulnerabilidade faz a pessoa tentar se fortalecer sozinha, mas sem perceber, ela constrói uma vida sobre sentimentos instáveis, expectativas humanas, dependência emocional ou circunstâncias passageiras. E quando tudo isso treme, a pessoa treme junto. Por isso a palavra deixa tão claro que a vida precisa ser firmada em Deus. Ele não é afetado pelo inesperado. Ele não é surpreendido por mudanças. Ele não é abalado pelas tempestades que desequilibram o coração humano. O Senhor é o único fundamento capaz de sustentar alguém em todas as fases, em todos os ciclos e em todos os ventos contrários. Eclesiastes 3 nos lembra que cada fase da vida tem um propósito, e isso significa que até o inesperado é conhecido por Deus. Há tempo de chorar e tempo de sorrir, há tempo de plantar e tempo de colher, há tempo de guerra e tempo de paz. Nada está fora do controle divino. O Salmo 121 reforça essa verdade com ainda mais força, quando ele declara que o socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Está ensinando que não é preciso temer o amanhã. Não importa o que aconteça no mundo exterior, porque a proteção e a sustentação vêm daquele que não muda. A instabilidade emocional começa a se desfazer quando o coração entende que Deus não apenas observa, mas guarda, protege e conduz. Ele não cochila, não falha, não se distrai. Ele guarda a saída e a entrada. Ele guarda hoje e também amanhã. Ele guarda o coração que busca refúgio. E é essa consciência que reorganiza a vida. A ação aqui é fundamental. A pessoa precisa entender que confiar em Deus não é um discurso, é uma decisão. É colocar o coração em ordem e permitir que Ele assuma o governo das áreas que estavam sendo sustentadas pela preocupação. É abandonar o hábito de tentar prever tudo e aceitar que Deus já está no caminho antes mesmo que você o percorra. Quando alguém se rende a essa verdade, a alma começa a se estabilizar. O peso diminui. O medo recua. O pensamento desacelera. A vida encontra eixo novamente, porque agora está firmada em algo que não se altera. A solução espiritual nasce dessa entrega. A instabilidade perde espaço quando a pessoa constrói seus dias sobre a presença de Deus, sobre a palavra e sobre a confiança de que Ele está conduzindo cada passo. O inesperado deixa de ser ameaça e passa a ser oportunidade para ver o cuidado de Deus se manifestando de maneira ainda mais clara. Uma vida firmada no Senhor não é uma vida sem lutas. É uma vida que permanece de pé mesmo quando os ventos sopram fortes. É uma vida que aprende a descansar no que Deus disse, e não no que a circunstância grita. É uma vida que olha para o futuro sem medo, sabendo que Ele já preparou cada detalhe. Quando o coração aceita essa verdade, tudo começa a se alinhar. O que era instável se torna seguro. O que era confuso se torna claro. O que era pesado se torna suportável, porque agora a base não é emocional. A base é espiritual. E quando Deus é o fundamento, a vida encontra proteção total, direção certa e paz que ultrapassa qualquer entendimento humano. A declaração de fé que traz livramento, ato profético para a quebra de ataques. Há momentos em que o peso espiritual se torna tão intenso que a alma sente como se estivesse presa dentro de uma atmosfera escura, difícil de explicar. A pessoa tenta seguir sua rotina, mas percebe que há algo drenando sua paz. A opressão não grita, mas sufoca em silêncio. São pensamentos que surgem sem aviso, inquietações que chegam sem motivo aparente, medos que crescem no meio da noite.
É aquele tipo de batalha que não se vence com força física ou lógica humana. Esse tipo de pressão espiritual é real, e muitos enfrentam essa guerra invisível sozinhos, acreditando que estão exagerando ou imaginando coisas. Mas a opressão espiritual não é imaginação. Ela é resultado de ataques que tentam interromper a caminhada, roubar a fé e esvaziar a coragem. Quando a alma sente esse peso, ela não está falhando. Ela está sendo atacada. E ataques espirituais exigem respostas espirituais. A palavra de Deus mostra que declarações de fé não são apenas frases bonitas. Elas são armas. Elas são chaves que destravam proteção, direção, luz e livramento. Quando alguém declara a verdade da palavra, confronta diretamente o ataque que tenta se instalar. O inimigo trabalha no campo da sugestão, mas Deus trabalha no campo da verdade. A opressão opera no silêncio, mas o livramento opera na declaração. É por isso que Jesus ensinou que a boca fala o que o coração está cheio e que aquilo que declaramos com fé se torna realidade espiritual. A alma oprimida precisa falar, precisa se posicionar, precisa quebrar o silêncio que a opressão construiu ao redor dela. O silêncio pode ser confortável, mas não traz libertação. A declaração de fé, sim. Quando alguém diz, "O Senhor é o meu socorro", está confrontando a sensação de abandono que tenta se instalar. Quando declara, "Eu recebo proteção total", está substituindo o medo pela presença de Deus. Quando afirma, "O Senhor é a minha força e o meu escudo", está decretando que nenhuma seta emocional ou espiritual terá poder para permanecer. Essas frases não são apenas palavras, são atos de guerra. Cada declaração desfaz uma mentira que se formou dentro da mente. Cada frase alinha o coração com aquilo que Deus prometeu. Cada afirmação cria um ambiente espiritual onde o mal não encontra espaço. A Bíblia mostra repetidamente o poder desse ato. Em Salmos, Davi dizia, "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei?" Essa não era uma frase poética. Era um ato profético diante da perseguição. Em Romanos, Paulo declara que nada pode separar você do amor de Deus. Essa é uma arma contra a opressão emocional. Em Provérbios, está escrito que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que a alma não deve apenas sentir fé, mas falar fé. O coração que declara se levanta. A mente que declara se fortalece. O espírito que declara se liberta. Este é o momento em que o público precisa ser guiado a um posicionamento real. Não apenas ouvir, mas declarar. A declaração é a ação. O livramento é a solução. Mesmo que a alma esteja tremendo, mesmo que o coração esteja cansado, mesmo que a luta pareça maior do que a força disponível, a declaração de fé se torna o gesto que rompe o ciclo da opressão. Quando a pessoa diz, "Eu confio no Deus que me guarda", está abrindo uma porta espiritual que o inimigo não consegue fechar. Quando ela escreve nos comentários, "Eu tomo posse da proteção total do Senhor", está registrando no natural aquilo que Deus está ativando no espiritual. O momento da declaração é essencial porque ele marca a transição entre ouvir e viver, entre sentir e agir, entre apanhar espiritualmente e se levantar espiritualmente. A fé não é apenas crença. A fé é expressão. É por isso que este tópico conduz ao ato profético. Porque a alma que declara sai da condição de vítima e entra na condição de protegida. O peso espiritual se desfaz quando a verdade ocupa o lugar que antes era dominado pelo medo. E cada frase de fé é como uma espada colocada na mão daquele que estava fragilizado. Ele deixa de ser alvo e passa a ser guerreiro. Quando a alma chega a este ponto do vídeo, algo já começou a mudar por dentro. Você percorreu dores profundas, reconheceu batalhas que talvez nem tivesse coragem de admitir em voz alta, e ao mesmo tempo, entendeu que não está enfrentando nada disso sozinho. Há um movimento espiritual acontecendo enquanto você ouve cada palavra. Aquilo que parecia peso está sendo exposto diante de Deus. Aquilo que parecia impossível está sendo reorganizado pelo céu. E agora chegamos ao momento mais decisivo, a oração final. Não é uma oração comum. É uma invocação consciente, clara, séria e profundamente espiritual, onde você entrega seu coração, sua casa, sua família,
seus caminhos e todas as áreas vulneráveis da sua vida nas mãos daquele que nunca perdeu uma batalha. Este é o instante em que o que você aprendeu se torna prática. Aqui, sua fé se conecta diretamente ao poder do Deus que protege, guarda, guia e sustenta. Você não está apenas repetindo palavras. Está abrindo um espaço real para que o Espírito Santo toque as áreas onde o medo se alojou, onde a angústia se escondeu, onde o desgaste se instalou. A proteção dos 4 salmos não é simbólica. Ela é espiritual. Ela é viva. Ela é efetiva. Ela se torna um escudo quando a alma decide se alinhar com o que Deus declarou. E é isso que esta oração faz. Ela sela em você e na sua casa a proteção total que a palavra prometeu. Prepare-se para a oração. Feche a porta da distração. Entre no lugar secreto. Não importa onde você esteja agora. Deus encontra você exatamente onde você está. E Ele está pronto para envolver sua vida com uma segurança que o mundo não pode oferecer. Ele é o Deus que cobre com suas penas, que guia pelas veredas de justiça, que vigia sua entrada e sua saída, que constrói a família e sustenta o lar. E é com essa convicção que esta oração começa. Senhor, neste instante eu coloco diante de Ti a vida desta pessoa que chegou até aqui. Tu conheces as guerras internas, os medos ocultos, as noites difíceis, as batalhas espirituais que ninguém vê. Tu sabes o peso que ela carregou sozinha, as preocupações que tiraram sua paz, as palavras que feriram seu coração e as ameaças invisíveis que tentaram roubar sua fé. Por isso, eu te peço que agora a tua presença envolva completamente este coração, trazendo a segurança que vem do alto, a paz que excede o entendimento e a proteção que se manifesta na tua palavra. Eu declaro sobre esta vida o Salmo 91, que nenhuma seta que voa de dia, nenhum medo da noite, nenhuma praga, ataque, laço ou ameaça encontre espaço em sua casa ou em sua mente. Que a sombra do Onipotente seja o abrigo seguro dos seus dias e noites. Que teus anjos guardem seus caminhos, sustentem seus passos e fechem todas as portas que o inimigo tentou abrir. Eu declaro o Salmo 23 sobre o seu coração. Que o Senhor seja seu pastor e nada lhe falte. Que Ele restaure sua alma, guie seus passos, renove seu ânimo e o conduza em segurança pelos caminhos que Ele mesmo preparou. Que o cálice da sua vida volte a transbordar. Que a bondade e a misericórdia acompanhem sua jornada daqui em diante. Eu declaro o Salmo 121 sobre sua caminhada. Que o seu socorro venha do Senhor, Criador dos céus e da terra. Que Ele guarde sua entrada e sua saída. Que Ele proteja seus dias das aflições e suas noites do medo. Que Ele impeça que seu pé vacile e seja o vigia constante que não dorme, não descansa e não te abandona. Eu declaro o Salmo 127 sobre sua família. Que o Senhor construa o seu lar com as próprias mãos. Que Ele proteja sua casa, seus filhos, seu casamento, seus planos. Que Ele desfaça toda a batalha que tenta entrar pelas brechas. Que Ele fortaleça lares onde há fragilidade, devolva unidade onde há divisão e restaure amor onde houve feridas. Senhor, sela esta vida com proteção total. Sela sua casa, sela seus caminhos, sela seu futuro. Que toda angústia silenciosa seja substituída por estabilidade espiritual. Que todo medo seja substituído por coragem. Que toda insegurança seja substituída por confiança. Que todo ataque seja neutralizado pela tua presença. Que toda escuridão seja vencida pela tua luz. Eu oro para que esta pessoa sinta agora o toque da tua mão sobre ela. Que o fardo seja retirado. Que o coração seja aquietado. Que a mente seja aliviada. Que o espírito seja fortalecido. Que a alma encontre descanso. Que os 4 salmos sejam como muralhas ao redor desta vida. E que, a partir de hoje, ela caminhe debaixo da proteção total do Deus que guarda, conduz e restaura. Amém.